Boa tarde, Alice, tudo bem? Nosso plantão de língua portuguesa, terceiro e curso, né? Bom, já vou baixar aqui, vou pegar aqui agora, vou baixar a questãozinha que você mandou para mim aqui agora, para a gente poder dar uma olhada, beleza? Baixando aqui já. Uhum. Jogar lá na minha área de trabalho, para ficar mais fácil de pegar. Vamos lá. Isso. Agora vai, Alice. Alice, vou compartilhar aqui. Não, aqui, ó, eu já baixei ela aqui, tá? Oi, Carla, boa tarde, tudo bem, Carla? Eu vou compartilhar aqui agora. Carla, eu tô com uma questãozinha da Alice aqui que ela quer que a gente tire umas dúvidas. E aí eu vou jogar aqui agora no quadro aqui. E logo em seguida a gente já olha as suas dúvidas também, tá bom? Bora lá. Ah, a Carla já mandou, ó, já mandou um link para a gente trabalhar algumas questões aqui. Beleza, vou fazer aqui com ela e já vou com você, tá bom? Alice, vamos lá. Fala comigo. Quais são as suas dúvidas aqui? Esse aprofunde a argumentação. Eu não estou conseguindo aprofundar mais que isso. Não está conseguindo mais aprofundar a argumentação? É, Então tá, vamos tentar organizar essa questão aqui, então. Dá uma olhada aqui. Conforme o filósofo John Rawls, o poder judiciário deve possuir o véu da ignorância, ou seja, ser imparcial ao réu, no qual se coloca em foco seus atos. Nesse viés, o debate sobre a justiça ser controlada pela sociedade é cabível, visto que a justiça deve ser imparcial, mas entender o bem comum. Aqui é a finalidade, né? Então, para entender o bem comum, beleza. Dessa maneira, é viável analisar como a esfera governamental deve agir diante disso e como o povo pode manifestar a sua cosmovisão. Beleza, massa, ótima tese. Agora aqui, por mente, né, o conectivo legal aí para o primeiro parágrafo, o D1, deve destacar o fato de que essa deve destacar o fato de que essa cadê? Essa instância forense deve auxiliar a população. Sob tal óptica, né? Que ótica é outra coisa. Platão, em seu livro A República, disserta que a jurisdição deve agir somente para o bem, não importa para quem seja, e sem colocar princípios individuais em pauta. Todavia, isso não se percebe no Brasil, sendo urgente uma reforma administrativa nesse invólucro. Beleza, deixa eu te falar uma coisa. A ideia de aprofundar a argumentação aqui é porque é o seguinte: você coloca aqui, ó, deve-se destacar o fato de que essa instância forense deve auxiliar a população. Qual instância forense? Você sabe me falar qual instância forense? a justiça. A justiça deve auxiliar. Então, beleza. A justiça deve auxiliar a população. Sob a ótica, sob o ponto de vista, certo? Sob tal ótica, sob esse ponto de vista, Platão, em seu livro A República, disserta que a jurisdição deve agir somente para o bem, não importa para quem seja, e sem colocar princípios individuais em pauta. Jurisdição aqui é uma palavra que também você quer que substitua justiça? Sim. Beleza. Nesse viés, o debate sobre a justiça ser controlada pela sociedade é cabível, visto que a justiça deve ser imparcial para atender o bem comum. Beleza, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, ó, entre a sua proposta de. Entre a sua introdução aqui, os recortes, as duas teses, né? O Paulinho fala com vocês sobre teses. Eu não estou conseguindo verificar aqui aonde você colocou suas duas teses.
O que você disse aqui na sua introdução que faz referência a esse parágrafo? Qual que é o fator que você recortou aqui? Atender o bem comum, que eu coloquei lá em cima. E no D2, o que você vai falar? Que a manifestação do povo. E aonde que está essa manifestação do povo aqui? Na última linha da introdução. E como o povo pode se manifestar? Então tá, peraí. Dessa maneira, é viável analisar como a esfera governamental deve agir, que é o que você está fazendo aqui, sim ou não? Uhum. Aqui é como a esfera governamental deve agir. Então quer dizer que a justiça deve trabalhar para o bem comum, não importa o que seja. Só que isso não se verifica na sociedade brasileira, não é isso? Isso. Tá, mas o que você pode como que você me comprova, como que você me convence que isso não acontece na sociedade brasileira? Que a justiça ela não age para o bem comum? Que você não consegue me convencer aqui que a justiça não age com o bem comum só por isso aqui, ó. Ó, primeiramente, mormente, né, deve-se destacar o fato de que essa instância forense, ou de que a justiça deve auxiliar a população. Isso é fato, a justiça está aí para poder auxiliar a população a conviver em sociedade. Beleza. Sob tal ótica, e isso não está escrito, mas a gente está subentendendo. Sob tal ótica, Platão, em seu livro A República, disserta que a justiça deve agir somente para o bem, não importa para quem seja, e sem colocar princípios individuais em pauta. Então, está dizendo que a justiça deve ser imparcial. Beleza? Uhum. Todavia, isso não se percebe no Brasil, sendo urgente uma reforma administrativa. Você só me disse assim, ó, isso não se percebe no Brasil. Mas por que isso não se percebe no Brasil? Como que você me prova que isso não se percebe no Brasil? Ah, tá evidente, basta olhar para o cenário atual e tal, mas você não escreveu isso. Isso ficou implícito, entendeu? Então, o que você poderia melhorar nesse aprofundamento da argumentação? Você poderia, olha só, você poderia citar alguma situação em que a justiça, ela falhou. A justiça, ela não agiu como deveria. Você entendeu? Como é o caso de pessoas inocentes que acabam sendo presas, como é o caso, né, da corrupção que está arraigada não só na questão da justiça em si, dos tribunais, mas também no aparelho ideológico repressor, que é a polícia, entendeu? Falar sobre alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque aí você vai conseguir melhorar essa sua argumentação. Por quê? Porque ela está ficando rasa. Falou assim, ó, lá em cima você falou que a justiça, ó, nesse viés, o debate sobre a justiça ser controlada pela sociedade é cabível, visto que a justiça deve ser imparcial para manter o bem comum. Aí aqui você disse a mesma coisa, olha só. Ó, deve-se destacar o fato de que essa instância forense, que é a justiça, deve auxiliar a população. Viu isso? E aí você fala, sob tal ótica, o Platão fala que a justiça deve agir somente para o bem, não importa para quem seja, sem colocar princípios individuais. É a mesma coisa que aqui, ó, você colocou aqui, ó, a justiça deve ser imparcial. Tudo isso aqui que você disse aqui, ó, olha só, é que a justiça deve ser imparcial, só que você usou, né, o quê? Como base, a obra República do Platão para poder falar sobre isso aí, entendeu? Mas você disse a mesma coisa que você disse lá em cima e você não trouxe um fato novo. Você não trouxe nada que conseguisse aprofundar. Lá em cima você já havia dito isso, só que você não conseguiu aprofundar. Aí você tem que falar em tal página, ou em tal lugar, ou na teoria do Platão, quando ele fala sobre isso, entendeu? Então você teria que dar uma aprofundada nisso aí. Ou então trazer alguma situação, né, em que justiça não foi feita, entendeu? Em que justiça não se efetivou. E aí é bom levar muito em consideração o seguinte, olha só, que o que a gente acha que é justiça, na verdade, é diferente do que de fato é justiça, porque justiça é aquilo que está dentro do quê? Do Código Penal, do Código Civil, né, do Código Penal Militar, da Constituição Federal, certo? Esses textos, eles mostram como é que se deve agir em face a determinado caso. E o juiz segue aqueles textos ali para poder decidir qual é o destino de cada pessoa que está sendo julgada. E aí, se eu falo que não há justiça, eu estou pegando e estou desmerecendo toda a Constituição, estou queimando todos os nossos textos de leis, aí, os códigos de leis que a gente tem aí, falando que isso não se verifica no Brasil.
né? Precisando urgente de uma reforma administrativa nesse invólucro. Reforma administrativa voltada para a justiça, você está dizendo que tem problema com as pessoas lá dentro. Você poderia ter melhorado isso aí, aprofundado um pouco mais, mostrado de forma mais clara para o seu leitor sobre essa questão aí da justiça não ser efetivada no Brasil? Sim ou não? Poderia. Poderia, não poderia? Então vamos tentar aqui. Olha só, presta atenção nisso. Em segundo plano, é veríssimo postular que o povo deve impor sua opinião, não como forma de interferência, mas para o bem de todos. É claro, não como forma de interferência, mas contribuição para o bem de todos, né? Beleza, muito massa. Nessa perspectiva, Thomas Hobbes aborda o panorama do bem comum, em que onde só é usado para lugar, tá bom? Então, ó, é a teoria do Thomas Hobbes que você está falando aqui, em que essa cosmovisão deve ser racional e promover. Eu acho que um deve ficaria legal aqui, tá bom? E deve ser racional e também, né? E também promover, ao final dela, a harmonia. A harmonia de quê? A harmonia social, beleza? Dessa forma, o povo deve, por meio de manifestações e plebiscitos, expor sua visão. Olha só, expor sua visão. O que cabe às vias educacionais, né? Ensinar o racionalismo como forma de pensamento. Tá. Vamos pensar aqui. Aqui você falou para mim que, olha só, e como o povo pode manifestar sua visão. Você viu que aqui você quase detalhou toda a sua proposta? A tese ficou muito boa, porque ela ficou quase detalhada, né? O que você vai fazer. Mas olha só, ela está falando aqui, ó, discuta mais sobre isso. O que é? Olha só, em que essa cosmovisão deve ser racional e promover ao final dela a harmonia. Aí aqui é onde você poderia aprofundar. Ela está pedindo, basicamente, eu vou ser claro para que você consiga compreender. Ela está pedindo que você explique um pouco mais a que você está usando, entendeu? Só que você aprofunde um pouco mais na explicação da cosmovisão, desculpa, na contextualização que você está usando, certo? O que está sendo pedido aqui é coisa simples, é coisa básica. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, presta atenção nisso. Eu vou abrir uma página aqui, só para que você possa ver. Eu tenho uma sequência, uma aula de redação, né, do Enem, e eu vou te mostrar como é que esse aprofundamento acontece, tá bom? Aqui, achei ele. Já vou abrir para você. Pronto. Rapidinho, rapidinho. Alice, Carla. Matheus, boa tarde, Matheus, tudo bem? Bom. Então, tá bom. Estamos resolvendo um problema de redação aqui da Alice e já vamos aí para tirar as dúvidas de vocês. Estamos juntos. Bom, então vamos lá? É nóis. Alice, é uma sequência mesmo, são os slides falando das competências e tudo mais. Eu vou passar aqui, vamos à parte que interessa. Eu quero que você veja, olha só, isso aqui é uma redação nota 980, que foi lá no Enem, tá vendo o espelho dela aí? Essa menina tirou, eu acho que eu já havia até falado para vocês a respeito dela, ela tirou 200 em todas as 4 competências, só a um que ela tirou 180, né? E aí eu venho falando aqui a respeito de estrutura, né? Vem falando bem a respeito de estrutura aqui nessa situação, detalhamento da proposta de intervenção, e agora nós vamos para a introdução dela. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só. Primeiro, coloquei aqui uma contextualização, depois eu coloquei a problematização aqui, né? Do tema e a problematização, e aí depois ela colocou aqui os recortes temáticos dela. Onde é que estão os recortes temáticos aqui? Olha só. Tendo em vista que o uso exagerado das redes sociais, então aqui, ó, eu tenho uso exagerado das redes sociais como primeiro recorte e depois isolamento do cidadão, tá vendo? Então vamos lá no parágrafo, no D1, que vai falar de uso exagerado das redes sociais, que é o próximo, para que você possa perceber como é que ela aprofundou. Olha isso. Ela fez um aprofundamento em paralelo aqui. Olha só, primeiramente, olha o tópico frasal dela. É indubitável que a manifestação está arraigada na sociedade.
Percebeu? Então, ela fez uma afirmação, o tópico frasal é aquele que, né, chama a atenção do leitor para ele poder querer ler o seu texto. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Depois ela vem e fala, ó, olha só, é indubitável que a manipulação está arraigada na sociedade desde o período colonial, quando os índios, de maneira forçada, começaram a aderir à forma de vida dos colonizadores. Então, você perceba que ela citou o período colonial como contextualização e ela pegou e fez o quê? Olha só, ela falou, ela explicou por que a manipulação está arraigada desde o período colonial. Por quê? Porque os índios, desde quando os portugueses chegaram aqui, eles já começaram a manipular os índios. Por quê? Porque eles foram forçados a viver de acordo com quem? Com a forma de vida dos colonizadores. Então, quer dizer, eles já começaram a ser manipulados. Então, quer dizer, manipulação no Brasil é desde quando, né, o Brasil foi colonizado. Tá certo? Então, ela já deixou isso claro. Agora, dá uma olhada nisso aqui, ó. Desse modo, odiernamente, quer dizer, nos dias de hoje, a utilização excessiva da internet faz com que a internet, seja considerada parte. Com isso, as pessoas tendem a aceitar as ideologias midiáticas de que um alimento ou objeto é essencial para a sobrevivência, alterando assim as atitudes dos cidadãos diante de uma escolha. Você viu que ela aprofundou aqui mostrando como que hoje o cidadão é manipulado? Ele não é mais manipulado pelo colonizador, mas ele é manipulado por quem? Pela internet. Por quê? Porque ele fica muito tempo na internet exposto e se expondo muito, então ele consome muito material visual ali, que é o quê? Em sua maioria, propaganda. E isso vai fazer com que ele seja manipulado a escolher um determinado produto, certo? Achando que ele está escolhendo porque ele quer, mas na verdade ele está sendo inconscientemente manipulado por causa disso. Então, alimento e objeto foi meio que a exemplificação dela dentro da explicação. Exatamente, né? De que um alimento ou objeto é essencial. Isso foi uma explicação, certo? De como é que você é manipulado hoje. Por que é que, por exemplo, o YouTube, que é uma plataforma tão popular para todo mundo, por que é que o YouTube é uma plataforma tão rentável e está todo mundo correndo para o YouTube para virar streamer, para poder fazer os vídeos lá, ter um canal de sucesso? Porque ali é um dos maiores YouTubers que existem, certo? A galera ganha dinheiro ali como? A partir do momento que você tem uma determinada quantidade de inscritos e que o seu vídeo tem uma determinada quantidade de minutos, aí você já começa a monetizar. Por quê? Porque aí você podem ser colocadas dentro do seu canal propagandas. E a galera paga por essas propagandas. Tá entendendo? Aí tem aquela questão, quanto mais views, quanto mais visualizações, quanto mais likes a galera der nos seus vídeos, quer dizer que a galera está vendo um conteúdo que ela gostou, então quer dizer que seu canal está em alta e pôr propagandas ali é interessante. A publicidade funciona assim, você entendeu? Televisão funciona assim, né? Eles ganham dinheiro com as propagandas, com os comerciais, entre um bloco e outro de novela, entre um bloco e outro de programa, de apresentação, certo? É nessa situação. Então, quero que você entenda isso. É tudo voltado para manutenção do quê? Do poder da burguesia, da galera que está no comércio aí, que está o quê? Anunciando ali. E eles ganham dinheiro cobrando dessa galera para poder anunciar, né? Eu mesmo, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei vendendo material de construção na Irmão Soares, e eles entraram com uma campanha lá, Casa dos Sonhos, e foi até Zezé de Camargo e Luciano que fizeram a campanha. A campanha custou 9 milhões, mas ela era veiculada nos comerciais da novela novela das 9 lá da Globo, né? Então, quer dizer, investiram uma grana muito alta numa campanha para quê? Para poder ter uma rentabilidade ali. E se isso não influenciasse, não tinha porquê. Você entendeu, então, como é que esse aprofundamento é necessário aqui? E aí você fala, professor, mas olha aqui, um parágrafo desse tamanho, ele não cabe na minha redação, não vai caber. Olha o outro parágrafo dela também, tá vendo? Mas aí, como eu disse para você, Alice, de acordo com o que você vai percebendo aí, a necessidade de que você precisa colocar itens dentro da sua redação, né? O que vai acontecendo com você? Você vai diminuindo sua letra. Olha o tamanho da letra dessa menina. Tá vendo isso? Então, é o que eu quero que você entenda, né? Que tá tudo aqui, ó. Essa menina teve 3 erros. 3 errinhos mínimos aí, e por isso ela foi com 980 nessa redação. Tá? A redação é de uma aluna minha lá de Itaberaí, a redação que eu uso hoje no meu curso de redação para poder ensinar o pessoal como melhorar, né? O curso de redação, eu divulgo uma proposta de redação para a galera toda semana,
faça a discussão do tema com eles, um vídeo, né, com a discussão do tema. Eles produzem a redação, mandam para mim, eu mando para a corretora, que é a Alexa, e depois eu faço um vídeo de orientação para eles falando, olha, sua redação tá assim, essa vírgula não podia por causa disso, vamos melhorar isso, vamos acertar isso, vamos aquilo, né? E é claro que tem os vídeos ensinando também estrutura, ensinando tudo, como é que funciona, né? E não trabalho com esqueletos, eu faço análises de redações, mas não falo para você que você vai usar isso aqui. Isso não tem problema nenhum, cada um usa a técnica da forma que quiser, que é a forma que achar que é mais efetiva. Mas qual é a grande questão? O segredo é praticar. O segredo é olhar as suas redações em que você foi corrigida e tentar melhorar, e tentar procurar melhorar essa questão aí. E eu garanto para você, que se você aprofundar um pouquinho mais, explicando a teoria que você abordou, a contextualização que você abordou e trazendo para os dias de hoje, aplicando aquilo nos dias de hoje, você vai ter sucesso e ela não vai pedir mais para você para poder aprofundar. Sua tese está boa, sua introdução está boa. Vamos dar uma olhada lá como é que está a sua conclusão? Deixa eu ver aqui, tem alguém falando alguma coisa? Deixa eu voltar lá na sua, Alice. Isso. 2 comentários. Professor, deixa eu te falar, eu gostaria que o senhor analisasse uma redação minha também. Aí pode deixar que essas questões do link anterior eu resolvo depois. Ó, sabia, a galera curte demais a questão da redação. Mas eu analiso sim, Carla, sem problema. Só terminar dela. Então, olha aqui. O que a gente tem? Mediante os fatos supraditos ou supracitados, né? É evidente a necessidade de transformação. Perfeito, sua tese. Sua retomada da tese aqui na conclusão ficou ótima. Desse modo, quem? O Ministério da Educação deve fazer o quê? Inserir na grade curricular comum, né? As matérias de Sociologia e Filosofia, debates, palestras e aulas sobre filósofos especializados em política, a fim de aprimorar o viés racional e crítico do aluno, levando-o à sociedade e para que saiba melhor sobre o poder judiciário. Isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo, é uma proposta muito boa. Ó, Matheus, eu tô de boa. Vai vendo aí, Matheus, que você vai pegando alguma coisa. Eu já entendi que a sua pegada é só ficar de ghost aqui, né? E observando as dúvidas da galera e aprendendo com isso aí. Eu já saquei a sua. Mas tamo junto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se tiver, você pode falar, Matheus. Viu? Muito bom aqui, né? A sua proposta aqui. Levando a sociedade para que saiba melhor sobre o poder jurídico. Beleza, ficou massa sua proposta. A outra. Outro sim, quem? O Estado deve fazer o quê? Promover mais plebiscitos em parceria com a mídia, massa, né? Incentivar por meio de propagandas lúdicas com a finalidade de que o cidadão vote e traga como foco principal a área forense, personalizando-a à comunidade. Feito isso, a máxima de Hobbes será efetivada e o bem comum será agrupado à sociedade. Massa. Alice, essa redação sua, ela é uma redação de gente grande, tá? Essa redação sua é uma redação voltada para quê? Uma redação voltada para um curso de carreiras policiais, um nível de delegado, você entendeu? Um nível de... Por quê? Porque o vocabulário que está sendo usado aqui é um vocabulário um pouco mais, né, especificado. Deixa eu te fazer a pergunta. É um esqueleto? Não, eu não uso esqueleto. Você não usa? Não uso. O seu vocabulário está muito bom, então, para poder ser usado aqui dentro dessa redação aqui, porque é uma redação, igual eu estou te falando, é uma redação de gente grande. O que está faltando aqui? Só esse aprofundamento aqui. Ela diz 2 vezes, ó, aprofunde a argumentação e aqui, discuta mais sobre isso. E é aprofundar na argumentação também. Está faltando aí é você melhorar essa questão aí da argumentação aí, para quê? Para que essa competência aqui, ó, dá uma olhada aqui, a competência 3 aqui, ó, você consiga fechar os 200 aqui. A C2, que é 140 aqui, né? E a C1. A C1 são os probleminhas da norma culta, né? E a C2, deixa eu ver o que tem aqui na C2. Por que a C2 está 140? Você perdeu 60 pontos aqui, hein? Será que tem a ver com a questão de... Por conta de você não aprofundar, você não conseguiu contemplar o tema de maneira correta? Eu penso que possa ter sido isso, entendeu? Por conta de você não ter conseguido aprofundar,
abordar toda a temática da maneira como deveria. Eu penso que seja isso, né? Tá? Para você poder ter perdido 60 pontos aí nessa competência 2 aqui, tá bom? Mas a 3 é essa questão do aprofundamento aqui. Por consequência, ela deve ter reverberado na C2. Tá certo? Ficou claro para você isso aí? Ficou, obrigada. Tenta explicar melhor a sua contextualização, entendeu? Você fazer a parte da explicação, que é igual eu disse aqui, ó. Olha só. No meu material de estrutura, dá uma olhada aqui para você ver, ó. Quando eu falo a respeito da estrutura, eu falo que um dos itens importantes para se constituir bem um parágrafo de desenvolvimento é esse aqui, ó. Olha só. Explicação. Vai fazer um tópico frasal, que é a frase de efeito, que instiga a leitura. Você vai colocar a contextualização, que é o contexto para o recorte, né? Tem que ser voltado para o recorte que você fez, né? Tem que ser coerente com o recorte. E aí depois você explica como que o tópico frasal se encaixa no contexto. A afirmação que você fez lá, como que ela se encaixa no contexto voltado para a sociedade, para a discussão na sociedade. Essa aqui é a questão do aprofundamento. E você vai ver que ela é o maior trecho, você entendeu? No parágrafo. Ela é o maior período do parágrafo. Por quê? Porque é ela que faz a discussão e faz o aprofundamento para poder, de fato, convencer, né? Se você prestar atenção, olha lá, ó. Quando eu peguei o texto dela começou, olha a parte de preto, que é a explicação. Tá vendo? Dá uma olhada na outra. Olha a parte de preto, que é a explicação também. Tá vendo? Que é a maior parte. Por que é a maior parte? Porque é onde você entra no aprofundamento e mostra, né? Faz um comparativo daquela contextualização que você fez com a realidade da sociedade para mostrar que, de fato, né, o tema é um problema. Ficou claro? Ficou. Então, tamo junto, tá? Se precisar de novo, você pode me chamar. Obrigada. Que a gente, ó, põe pra moer, tá? Valeu. Tá bom. Vamos lá agora, a vez da Carla, né, Carla? Vou pegar aqui. Não tá querendo abrir o bate-papo. Vou fechar aqui de novo. Vamos lá, Carla. Tem que abrir o bate-papo, né? Vamos lá. Acho melhor assim. Abre. Cadê o negócio, gente? Bate-papo. Professor, será que você pode parar de gravar quando for analisar a minha? Alguns professores não gravam plantão, então eu acredito que não tenha problema. Eu tenho um pouco de vergonha de que outras pessoas vejam a correção. Por favor, se não der, a gente pode só corrigir as questões mesmo e deixa a redação para outras aulas presenciais. Não, sem problema, Carla. Sem problema. Eu vou Tá bom, professor. ação para você então, tá bom? Para a gente poder analisar. Tá bom, obrigada. Então, galera, a aula do plantão nossa hoje vai ficando por aqui, que eu vou fazer uma análise um pouco particular aí com relação à questão da Carla. É claro que para a galera que vai ver gravado, mas para a galera que tá aqui assistindo, o Alice, o Matheus, né? Vocês vão ficar aí, vocês vão participar sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá então, deixa eu baixar aqui. Cadê? Beleza, eu sempre tranquilo mesmo, também pode fazer isso mesmo. De boa, sem problema. Vamos lá. Eu vou parar de gravar agora, nesse momento, tá? Cadê? Onde que eu faço aqui? Interromper.